Olá a todos, é um prazer que vocês estejam assistindo essa nossa apresentação. Meu nome é Rogério Parra, eu sou médico cirurgião coloretal e colonoscopista aqui em Ribeirão Preto. Sou médico assistente da divisão de coloproctologia da Faculdade de Medicina da USP e médico da Proctogastroclínica de Ribeirão Preto, responsável pelo serviço de cápsula endoscópica desde o ano de 2009. E hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre a cápsula endoscópica, um método que já existe há mais de uma década e que permite a avaliação do intestino delgado. Nesse primeiro módulo, vamos falar um pouquinho sobre o que é o método e quais são as suas indicações. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse para essa apresentação. Bom, o que é a cápsula endoscópica? Então, a cápsula endoscópica é um método que já existe, como eu mencionei, há mais de uma década e que permite a avaliação do intestino delgado. Os pacientes, eles ingerem essa cápsula, aqui no exemplo, a cápsula da Mirocan, os pacientes ficam com esses receptores, né, esses fios conectados no seu corpo, e durante um período que varia de 8 a 12 horas, esse receptor, que é um HD externo, que tem a capacidade de guardar muitas e muitas imagens, mais de 120 mil imagens, depois dessas 8 a 12 horas, a gente baixa esse exame e analisa num computador. Então, não há necessidade, por exemplo, de você recuperar a cápsula endoscópica para poder avaliar as imagens. As imagens são transmitidas automaticamente para esse receptor e para sua workstation. Hoje nós dispomos no Brasil, e desde 2009 nós temos esse método aqui na Proctogastroclínica, as cápsulas da Mirocan, que vem cada ano revolucionando o mercado. As cápsulas, elas vêm nessas embalagens, sempre lacradas, para uso único para cada paciente. Então, é uma cápsula para cada paciente. Existe uma série de cápsulas que são disponibilizadas no mercado brasileiro, cápsulas com apenas uma câmera, cápsulas com duas câmeras, e algumas cápsulas no futuro que possivelmente serão também guiadas para tentar direcionar algumas lesões específicas. Como eu mencionei para vocês, os equipamentos são conectados no corpo do paciente e, como eu vou explicar para vocês, os pacientes podem exercer suas atividades habituais de trabalho. É claro que eles não vão entrar na água, eles não vão fazer esportes, mas podem trabalhar, por exemplo, na frente do computador, assistir sua televisão e fazer suas atividades de rotina diárias sem nenhum compromisso. Uma das principais vantagens da cápsula endoscópica hoje, as cápsulas modernas, é a visualização em tempo real. O que isso quer dizer? Você ingere a cápsula, essa cápsula passa pelo esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, e você, no mesmo momento, consegue visualizar o que está acontecendo dentro do paciente. Isso é muito útil, por exemplo, em pacientes com hemorragia digestiva, no qual você, por exemplo, pode levar essa cápsula numa unidade de terapia intensiva no paciente com sangramento, você passa essa cápsula por meio de uma endoscopia digestiva e você joga essa cápsula no duodeno. E daí você consegue visualizar em tempo real a presença do sangramento. Mesmo em pacientes que não estão em UTI, pacientes que tiveram sangramento, estão ambulatoriais, você também permite, você tem a possibilidade de visualizar em tempo real o que está acontecendo com o paciente. Como é que funciona o método de captura dessas imagens, de transmissão? Porque já como eu mencionei para vocês, não há necessidade de você capturar essa cápsula nas fezes para poder fazer na análise. Então, hoje, a cápsula da Mirocan, ela tem esse método HBC, que é uma tecnologia que transmite os dados das imagens que são capturadas pela cápsula usando uma energia elétrica do corpo humano, assegurando aí uma segurança muito importante, sem interferência com outros equipamentos. Ao contrário, eventualmente, de outras cápsulas que utilizam aí a radiofrequência, a cápsula da Mirocan não requer antena dentro da cápsula. Então, torna o método de transmissão, de comunicação dos dados das imagens muito eficaz e seguro, né, para esse receptor, depois visualização no computador, onde o médico
endoscopista irá avaliar essas imagens e fornecer o laudo, o seu parecer para o paciente que fez o exame. Quais são as principais indicações da cápsula endoscópica hoje? Hoje a principal indicação é a hemorragia digestiva obscura. O que é isso? Aquele paciente que teve um sangramento digestivo e a endoscopia realizada e a colonoscopia, que é a endoscopia digestiva baixa, então a endoscopia digestiva alta e a baixa, não descobriram a causa do sangramento. Então a principal indicação hoje é para a visualização de potenciais sangramentos no intestino delgado. Finalzinho do duodeno, jejúnio e ilho. É claro que existem outras inúmeras indicações. Por exemplo, um paciente com investigação de anemia. Então, é um paciente que pode estar apresentando um sangramento digestivo e, consequentemente, a cápsula também ela é muito útil. Pacientes com patologias inflamatórias, a gente vai ter um módulo específico de imagens para mostrar para vocês casos clínicos onde a gente consegue fazer diagnóstico, por exemplo, de doença inflamatória intestinal, doença celíaca. Outras anormalidades, como as poliposes, investigação de dor abdominal crônica e diarreia, desde que não haja suspeita de obstrução, doenças de desabsorção, enteropatias perdedoras de proteína, pacientes aí pós-transplante intestinal e para avaliação de efeitos colaterais de drogas, como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, existe uma infinidade de indicações das cápsulas que os pacientes e médicos podem se beneficiar de um exame não invasivo e que permite uma visualização de imediato do que está acontecendo com o nosso paciente. Uma das vantagens que aconteceram no último ano passado, 2021, foi a atualização do rol de procedimentos da ANS. Então, a Resolução Normativa 465 de 2021 incorporou várias tecnologias, dentre elas a enteroscopia por cápsula endoscópica, a calprotectina fecal, a utilização do interferograma, por exemplo, para pacientes para pesquisa de tuberculose latente, terapia imunobiológica. Então, esse rol de procedimentos foi atualizado, como vocês podem visualizar. E uma das principais novidades para os pacientes foi a incorporação na DUT 141, que está mencionado aqui para vocês, da enteroscopia por cápsula endoscópica para avaliação do intestino delgado. Isso é uma vantagem muito importante. Antigamente, os pacientes só conseguiam realizar o exame de cápsula endoscópica particular e hoje os planos de saúde, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela incorporou no rol de seus procedimentos a utilização da cápsula endoscópica, que hoje é obrigatória, se preenchido, claro, o rol da ANS. Quais são as vantagens da cápsula endoscópica quando bem indicada? Então, como eu falei para vocês, pacientes com suspeita de doença inflamatória, pacientes com hemorragia digestiva, neoplasias, etc. É um exame simples, seguro e não invasivo. Acho que essa é a principal vantagem, é um exame ambulatorial, diferentemente, por exemplo, da colonoscopia e da endoscopia digestiva alta, que precisam de sedação, precisam de introdução de um equipamento por um orifício natural. A cápsula endoscópica é um exame não invasivo, né, isento de anestesia, sedação ou radiação. É claro que existem situações especiais que vão ser mencionadas em um outro módulo, no qual há necessidade de você fazer uma endoscopia para passagem da cápsula, mas isso será conversado num outro módulo. Como eu mencionei, pacientes em UTI que estão sangrando, você também vai fazer, eventualmente, a passagem da cápsula por endoscopia. Mas, via de regra, o exame é feito de maneira ambulatorial, não necessitando de nenhum tipo de sedação. Normalmente não interfere na rotina diária do paciente, exceto em situações, óbvio, o paciente não vai poder entrar numa piscina, não vai poder fazer atividade física de corrida ou bicicleta, mas é claro, o paciente pode exercer suas atividades normais, tá? Então, sem nenhum tipo de prejuízo. É um exame indolor, é uma cápsula de fácil de ingestão, é muito difícil, mesmo pacientes mais idosos ou crianças, adolescentes conseguem ingerir a cápsula, que ela tem em torno de 2,5 centímetros aproximadamente. E vantagem, tem uma precisão muito boa para avaliação de todo o intestino delgado, do estômago e todo o intestino fino. Vou mostrar algumas imagens para vocês. E direciona a terapêutica para enteroscopia por duplo balão. O que é isso? Por exemplo, se você tem um paciente com sangramento mais distal no ilho terminal,
você vai fazer a enteroscopia de baixo para cima. Se você tem um sangramento mais no jejum, você vai fazer uma endoscopia digestiva alta com enteroscopia para você alcançar essa lesão e cauterizar, retirar um pólipo ou fazer biópsias. Claro, todo exame tem as suas limitações, então a cápsula endoscópica tem algumas limitações. Como elas, ela não é terapêutica, ou seja, diferentemente da endoscopia, que permite coleta de biópsias ou retirada de pólipos ou cauterização, a cápsula ela é diagnóstica, ela serve para um guia para um exame subsequente ou para tranquilização do paciente de que aquilo não é a causa do o intestino delgado, não é vítima de nenhuma patologia, nenhuma doença. Então, é um exame não terapêutico, mas é um exame diagnóstico. Uma limitação é a possibilidade de retenção da cápsula, é claro, por isso que você tem que indicar bem o exame, e se o paciente tiver suspeita de obstrução intestinal, a gente não vai fazer a cápsula endoscópica naquele momento, vai fazer algum exame para constatar que o intestino delgado é pérvio, e aí sim, realização da cápsula endoscópica na sequência. Hoje, atualmente, a cápsula não é direcionável, mas as cápsulas mais modernas, inclusive a cápsula Mirocan, a cápsula nave, ela, num futuro muito próximo, provavelmente poderá ser direcionada. Então, essa é uma outra desvantagem do momento, mas que no futuro a gente provavelmente irá mudar. Mas, na prática, a gente já tem uma experiência de quase 15 anos com a realização da cápsula endoscópica, desde 2009, como eu falei para vocês, nós não tivemos nenhum problema com relação a essa limitação, não direcionamento. A posição da cápsula não pode ser controlada com precisão, igual, por exemplo, uma colonoscopia, que você sabe que o pólipo foi localizado aproximadamente no sigmoide, então a precisão exata não é possível, mas a gente tem, sem sombra de dúvida, uma ideia muito boa dessa localização. E uma outra desvantagem é que, se acaso o paciente tiver um trânsito mais demorado, a bateria dura em torno de 12 horas, então a cápsula pode não alcançar o seco. Felizmente, isso também é pouco frequente. Qual é a contraindicação absoluta? É a única, então é o paciente com suspeita ou diagnóstico prévio de suboclusão intestinal, obstrução fístula, porque a cápsula pode ficar retida, então essa é uma contraindicação, mas às vezes a cápsula fica retida e dá diagnóstico. Também vou mostrar alguns exemplos a vocês de câncer ou de doença de Crohn que não havia um diagnóstico correto nos exames de imagem e que a cápsula possibilitou esse diagnóstico e a gente encaminhou o paciente para a cirurgia. Eu trouxe para vocês algumas imagens, como eu falei para vocês, hoje não é o objetivo da gente falar sobre especificamente de imagens, o objetivo principal é a gente falar um pouquinho sobre o que é o método de cápsula endoscópica, essa incorporação no rol da ANS e as principais indicações e vantagens do método, mas eu vou mencionar para vocês, mostrar para vocês algumas imagens. Notem como as imagens do intestino delgado são muito claras, muito nítidas, a gente consegue ver com bastante clareza os vasos, o pregueamento mucoso, com uma nitidez muito, muito importante. Então, esse aqui é um exame de cápsula que eu fiz num paciente cujo exame veio normal. Que uma outra imagem, notem, o preparo, né, que a gente padronizou aqui na Proctogastroclínica já há 13 anos, permite uma visualização muito importante de todo o intestino delgado, tá? Hiperplasia linfóide, né, que é uma alteração fisiológica em muitos pacientes, a gente também consegue detectar essas alterações no intestino delgado, em geral, lá no ilho terminal, tá bom? A papila duodenal nem sempre é visualizada, mas em alguns exames a gente consegue visualizar a papila duodenal, então é uma outra vantagem, vamos dizer assim, da cápsula endoscópica que permite que você consiga detectar, por exemplo, uma neoplasia ou uma lesão nessa localização. Um detalhe que eu acho muito importante, a cápsula endoscópica hoje, eu sou fã do método, como eu disse, já faço o exame desde o ano de 2009, hoje a cápsula ela tem uma vantagem muito boa, porque você não insufla, né? Você faz o exame naturalmente, então você ingere essa cápsula e a cápsula ela passa, ela consegue filmar desde o finalzinho do esôfago, então esôfago distal, o estômago e todo o intestino delgado. Então, muitas vezes os pacientes vêm para a gente com uma queixa de sangramento digestivo, às vezes até mesmo hematêmese, que é sangramento alto,
e a endoscopia vem normal, ou apenas com uma gastrite. A gente faz a cápsula e acha um foco de sangramento gástrico. Por quê? Porque quando às vezes você faz a endoscopia, isso mais para os colegas médicos, você insufla muito, aquilo naturalmente às vezes faz os vasos desaparecerem, ou mesmo o sangramento, entre aspas, cessar naquele momento. Então, um sangramento mais discreto, às vezes, não é detectado pelo método convencional e é detectado pela cápsula. Olha esse paciente, ele tinha uma queixa de sangramento digestivo, melena, fez uma endoscopia no dia anterior que veio normal, quando a gente passou a cápsula, caiu a cápsula no estômago, tinha sangue e era uma lesão que depois o colega repetiu, achou a lesão, cauterizou e o paciente não teve mais hemorragia digestiva. Então, exemplo da cápsula ajudando também a sangramento no estômago, então sangramento mais alto. Doença inflamatória intestinal, vamos ter um módulo específico para isso, mas notem a clareza das imagens. Esse paciente ele não tinha diagnóstico, ele tinha doença de Crohn de Delgado. Cerca de 10 a 15% dos pacientes têm inflamação restrita ao intestino delgado, cujos exames endoscópicos tradicionais, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, vêm normais. E aí o único exame que pode diagnosticar é um exame de imagem ou um exame de cápsula endoscópica. Então, eventualmente, o paciente que tem cólica, diarreia, tem uma calprotectina, por exemplo, elevada, a cápsula endoscópica pode ser útil para diagnóstico dessas úlceras no intestino delgado do paciente. Estenose, esse paciente, na verdade, acabou sendo operado porque ele tinha uma obstrução e acabou fazendo a cápsula endoscópica e tinha essas úlceras, ele foi operado. Então, apesar da cápsula ter sido retida, ela nos ajudou a direcionar o tratamento da doença inflamatória intestinal. Verminose, né? Não é objetivo da cápsula diagnosticar a verminose, mas a gente pode muitas vezes nos surpreender quando a gente faz o exame de cápsula e encontra essa alteração no paciente, às vezes, com cólica abdominal. Dor abdominal pode ser causada por verminose. Então, e detalhe, esse paciente tinha exame parasitológico de fezes, 3 amostras normais, normal. Então, a cápsula endoscópica também ajudando numa outra patologia. Eu acho que a principal indicação, além da doença inflamatória intestinal, é essa aqui, tá? Hemorragia digestiva obscura. Então, aqueles pacientes que têm endoscopia e colono normais, e a gente consegue detectar essas lesões, que são as ectasias vasculares. Vocês notem, essas ectasias, elas têm uma depressão central, que é o que sangra, todas elas, e causa sangramento digestivo volumoso, como vocês podem notar na última imagem aqui da direita. Então, o sangramento digestivo, acho que é uma das principais indicações hoje da cápsula endoscópica, que está contemplado no rol da ANS. Então, todo paciente que tem essa indicação, hoje os planos de saúde precisam pagar o exame nesta indicação em especial. Tumores. Então, olha que interessante, esse paciente é um paciente que nós operamos, que tinha um exame de imagem normal, mas quando nós fizemos, ele tinha hemorragia digestiva, quando nós fizemos a cápsula endoscópica, nós detectamos essa lesão. Nós fizemos uma enterorressonância, a enterorressonância confirmou essa lesão de aspecto neoplásico, nós fizemos a cirurgia e era um giste. Bom, então, a outra indicação de realização de cápsula endoscópica aqui na investigação de hemorragia digestiva, cujo diagnóstico foi de um giste. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também nos outros módulos. E para finalizar, a última imagem, um tumor de intestino delgado. Então, neoplasia de adenocarcinoma de intestino delgado não é tão frequente, mas é algo que pode acontecer. É claro que nessa situação, esse paciente veio para a indicação para a gente fazer a cápsula por hemorragia, não fui eu que avaliei esse paciente provavelmente teria o diagnóstico com um bom exame de imagem, uma tomografia bem feita, teria feito o diagnóstico desse tumor, mas esse paciente veio para a gente com indicação do colega para fazer a cápsula, nós fizemos e diagnosticamos esse tumor e acabamos, inclusive, operando esse paciente, tá certo? Então, eu acho que esse era o objetivo dessa nossa primeira apresentação, falar um pouco sobre o método. Então, falamos que é um exame não invasivo, que você consegue fazer de ambulatório, você tem o receptor que armazena essas imagens com uma altíssima resolução e capacidade de armazenamento, 12 horas de exame.
É um exame contemplado no rol da ANS com essas várias indicações que eu mostrei para vocês. E agora, no próximo módulo, nós temos como objetivo falar o passo a passo, ou seja, como preparar o paciente, qual dieta que ele faz, como é que se comporta durante o exame, algumas situações especiais, será que a gente pode fazer em criança, pode fazer em idoso, precisa fazer endoscopia, não precisa, existe alguma outra contraindicação, podemos fazer em gestante, quem usa marca-passo, etc e tal, e aí sim vamos discutir mais a fundo os casos clínicos. Eu disponibilizo para vocês o meu Twitter, Rogério Sparra, o meu e-mail, é o e-mail do nosso serviço, cápsulaendoscópica@gmail.com, e o site da Proctogastroclínica, e claro, a equipe da Endoscopy Solutions também pode conversar com vocês. No nosso vídeo aqui do YouTube tem o link, o site e o contato com o pessoal, para eventualmente vocês terem mais informações a respeito da cápsula, você eventualmente aí está num local onde não existe ainda essa tecnologia e você, colega médico, tem o interesse em aprender um pouco mais, em fazer o exame na sua cidade, oferecer mais esse benefício para o seu paciente, você pode entrar em contato com os colegas ou entrar em contato comigo, a gente faz esse intercâmbio, esse direcionamento para o pessoal da Mirocam, tá? Obrigado novamente, desejo a todos uma ótima noite.